bem? Então, esse mês de março nós vamos ter a nossa LNT e ela, esse mês, é a sistematização da assistência de enfermagem, ok? Eu preciso que vocês prestem bem atenção porque eu vou pontuar algumas mudanças, porque nós teremos auditoria em julho e eu gostaria que a gente estivesse bem alinhado nos nossos processos. Conto com vocês. Obrigada! Bom dia, equipe, tudo bem? Esse mês vamos falar um pouco da sistematização da assistência de enfermagem. Nós vamos englobar especialmente os nossos enfermeiros, porém preciso dos técnicos de enfermagem para que a gente faça o processo correto do início ao fim, já que mês de julho nós seremos auditados, né? Será a ONA, e aí a gente precisa estar com o processo correto e o técnico de enfermagem precisa também ter um entendimento junto com o parceiro dele, o enfermeiro assistencial. Então, vou dar um breve histórico aqui do que é a sistematização, que nós conhecemos como SAI, porque é um método que organiza e vai individualizar a assistência que nós prestamos ao paciente. E aí a gente tem a questão da abordagem científica e humanizada, tá? Com isso a gente promove uma assistência de enfermagem mais eficaz e centrada no paciente. E aí a gente tem a questão também de que ela é composta por 5 etapas que nós vamos ver a seguir. Mas quando a gente fala de um método que organiza e individualiza, é porque nós vamos pegar os pacientes e vamos ter um atendimento especial individualizado, né? Nós vimos isso na faculdade, porém a gente sabe que quando nós estamos na assistência e na prática é um pouco diferente. E aí a gente tem a questão da coleta de dados, onde os enfermeiros fazem a passagem de plantão, fazem a visita, conversa com o paciente, busca entender o porquê da internação, faz um exame físico, tá? Diante dessa situação, quando a gente percebe, você já está praticamente elaborando o diagnóstico de enfermagem, né? Porque você está pegando os sinais e sintomas, a observação do cliente, que é importante, registrando na sua passagem de plantão no SBA. Diante disso, você vai fazer o diagnóstico de enfermagem, você vai fazer o seu planejamento, vai implementar e vai avaliar, tá, gente? Hoje o enfermeiro ele é muito mais do que somente assistencial. Ele é um enfermeiro burocrático, ele é um enfermeiro líder, ele é um enfermeiro educador. E aí a gente acaba que às vezes não tem essa organização na nossa mente e acaba se atrapalhando, né? Cada um tem um jeito específico de trabalhar. Não dá pra gente transformar num método. A gente até às vezes tenta fazer tudo o que o colega faz, mas porém na ordem, né? É aquela situação da matemática. A ordem dos fatores não altera o resultado. O resultado tem que ser um plantão teoricamente sem pendência, um plantão onde você conseguiu fazer a assistência individualizada do seu cliente, né? E você acolheu aquele paciente para ter uma recuperação mais rápida possível. E a sistematização, ela vem ali para garantir o quê? Uma assistência eficiente, individualizada, como nós falamos no início, e a gente também vai melhorar e promover os cuidados, porque esse cuidado é contínuo, é aquela situação, você está ali 12 horas no plantão, você está 12 horas com o paciente, né? Então você tem acompanhado a fragilidade dele durante a internação. E a gente também ainda precisa lidar com os acompanhantes, que às vezes acabam por atrapalhar em alguns requisitos da nossa assistência. Então, o que é importante a gente ressaltar aqui? Que ela também tem que ser flexível e adaptável para as necessidades específicas de cada paciente. E a gente também vai considerar as características biopsicossociais, né, gente? Além disso, quando a gente faz a implementação da SAI, a gente vai contribuir para uma prática de enfermagem baseada em evidências. Muitas das coisas que a gente aprende, às vezes, quando a gente fala, e vocês muito bem sabem disso, é em relação ao que a gente vê na faculdade, só que, porém, quando a gente chega no trabalho propriamente dito, na assistência, a gente vê que são algumas diferentes. A gente trabalha muito com empirismo, né? Às vezes a gente sabe que também a enfermagem, vamos fazer a gambiarra da enfermagem porque a gente não tem o equipamento tal, a gente não tem essa situação, o que a gente vai fazer?
Então a gente acaba sendo, como eu sempre falo, multiuso, né? E essa prática também vai facilitar a comunicação entre os membros da equipe, promovendo uma assistência integrada e coordenada. Como a gente tem dito sempre que a comunicação efetiva, ela é tudo, né? Às vezes eu sempre falo para os meninos aqui, eu posso dar uma informação aqui. Eu saio falando da gerência aqui, o protocolo é esse, chega lá no telefone sem fio do andar como o preto no colo. Então a comunicação efetiva é tudo. Eu sei que a gente tem os grupos, a gente tem o ramal, a gente tem o número privado, porém às vezes é muito desgastante a gente ter que resolver uma situação. Liga para um, liga para outro, liga para o outro, liga para o terceiro, para o quarto, para o quinto, marca, bota no grupo e quando você vai ver a informação ainda saiu toda errada. Alguma coisa não fluiu. Então a gente precisa trabalhar realmente essa comunicação efetiva. Como também nós tivemos, por exemplo, vou dar um exemplo que eu estou me lembrando aqui agora, que aconteceu semana passada, retrasada. Nós tivemos um paciente onde a gente fez a, o exame para tuberculose, o PPD. O paciente foi de alta, ninguém sabia que tinha que fazer a leitura aquele dia, não tinha informação, o médico não sabia, técnico não sabia, enfermeiro não sabia, e acabou que o paciente foi embora sem a leitura de um exame tão importante. Então, assim, cadê a nossa comunicação efetiva? Será se a gente blindou? Será se a gente criou barreira, né? Então, tem às vezes um fluxo que a gente tenta determinar, porém nem sempre a gente consegue dar 100% de eficácia naquele fluxo, né? Então, você fica pensando, meu Deus, esse fluxo de informação que aconteceu foi todo errado. Então, assim, a gente precisa se blindar, como eu sempre falo para vocês, em relação a essas situações, para que a gente possa sanar e que o cliente saia satisfeito da instituição. E a sistematização da assistência de enfermagem oferece diversos benefícios, mas também tem desafios que são grandes. Às vezes a gente pensa que consegue fazer uma situação e na verdade não consegue. Então vamos analisar aí os prós e os contras da abordagem. Eu acho que o pró, né? Então vou iniciar falando dos prós, que é a individualização da assistência, que a SAI vai permitir uma abordagem individualizada, considerando a necessidade específica de cada paciente, o que contribui para uma assistência mais personalizada e eficaz. Hoje, a gente faz a SAI no sistema, porém, eu meio que amarrei diversas coisas para que a gente pudesse ficar mais, vamos dizer assim, clean, mas que já gerasse a nossa própria prescrição de enfermagem. Então, assim, algumas coisas vão ser fixas em relação ao núcleo de segurança do paciente, a segurança do paciente em si mesmo, tá? O plano individualizado vocês vão ter que estar realizando. O registro adequado também, que a SAI vai incentivar a documentação completa e sistemática nas intervenções de enfermagem, o que é essencial a continuidade do cuidado, as auditorias e a pesquisa, né, gente? A gente tem muita falha ainda de evolução, de anotação de enfermagem, que é o do técnico de enfermagem, de evolução de enfermagem, que é do enfermeiro. Será que vocês já se perguntaram no sistema por que do técnico aparece anotação e o do enfermeiro aparece evolução de enfermagem? Vocês já se perguntaram por quê? Eu vou deixar essa pergunta no ar para que vocês tenham um entendimento e busquem também, né? Quando a gente fala de auditoria, a gente sabe que nós somos a nossa própria operadora, então os convênios que nós temos, que é o convênio SAMEL, muitas das vezes são subestimados, não são evoluídos, e isso é muito ruim para a gente, porque hoje, como eu já falei para vocês, a nossa maior carga judiciária é em cima do plano SAMEL e não em cima dos convênios. Então, quando a gente vai buscar as informações no prontuário para responder ao setor jurídico, a gente acaba que não consegue visualizar. Às vezes o técnico sinaliza, às vezes o enfermeiro sinaliza, mas as sinalizações maiores vêm da evolução médica. E aí eu vou buscar no prontuário o entendimento do porquê aconteceu aquela situação, o porquê que não está evoluído. Eu sempre falo para vocês, evoluam as intercorrências, evolui uma coisa que é exceção, que vocês estão verificando que vai dar problema, porque o ideal é a gente fazer uma evolução geral para todos os nossos clientes. Porém, né, acontece que nem sempre a gente tem conseguido fazer a evolução, ainda mais por conta de várias escalas, das burocracias assistenciais, as escalas, os bundles, as anotações de enfermagem, né? E aí o plano terapêutico, e
que acaba que a gente não consegue fechar 100%, mas vocês precisam ter um entendimento, tá? Hoje a auditoria ela está mais presente e ela não está deixando passar erro. Não fez, glosou, tivemos uma glosa grande, vai ser penalizada toda a equipe multidisciplinar. Não é só, não é porque só o enfermeiro e o técnico de enfermagem, não, negativo. É todo o corpo clínico que fez com que aquele valor não entrasse na empresa, tá? Melhoria na qualidade dos cuidados. Promove a padronização e a qualidade dos cuidados, reduzindo a variabilidade na prática e promovendo melhores resultados para os pacientes. Então, acaba que todo mundo sabe, curativo tem que ser realizado pela manhã, no horário tal. Então, a gente vai ter essa realização, vai ter o quê? Uma qualidade na assistência, padronizando. Todo mundo sabe, né, que o acesso central tem que ser colocado o tegaderme com clorexidine, que na primeira vez que é realizado, a importância de colocar sim uma gaze compressiva para que a gente possa no outro dia só fazer a troca, para que a gente não perca aquela cobertura que não é uma cobertura barata. Então a gente faz essa padronização para que todo mundo consiga rodar. Então, só o quarto andar que faz, só o terceiro andar, só o quinto. Não. A gente faz, né, essa padronização para que a gente possa estar igual em todos os setores, independente de ser Boulevard, independente de ser Matriz, Oscar, né? A gente tem essa questão da padronização das atividades. E aí vocês também, Ilana, eu gostaria também que vocês entrassem na gestão da qualidade, que vocês olhassem os protocolos, que vocês olhassem os manuais, que vocês vissem o que é uma matriz de risco, que vocês vissem quais são os riscos assistenciais que nós temos dentro da unidade que você trabalha, para você ter um entendimento, né, do que é isso. Quando a gente fala, olha o mapa de processo, o que é o mapa de processo? Então, tudo isso é padronização das atividades que nós realizamos dentro da instituição. E é importante que você tenha conhecimento. Às vezes você está ali, terminou o serviço, dá uma olhada na pasta, verifica, olha os formulários. Às vezes vocês estão lá na área, na ponta, o técnico de enfermagem vê que está errado, que dá para melhorar, sinaliza para que a gente faça a mudança. Porque nem sempre a gente consegue ter esse entendimento, tá? Tomada de decisão baseada em evidências. Incentiva a prática de enfermagem em evidências, utilizando dados objetivos para embasar as decisões clínicas e melhorar a qualidade do atendimento. Tá? O enfermeiro discutir com o médico, o técnico de enfermagem que já viu aquele paciente por várias internações e conhece um pouquinho dele, sabe que ele tem alergia, sabe que ele se sente mais confortável dessa forma. Também é ideal, né? A gente tem as visitas multis, às vezes eu chego lá, só tá sempre o médico, a assistente social, psicóloga, né? Então é importante o enfermeiro participar do andar, porque você vai dar alguma informação ali para melhorar o tempo de internação daquele cliente. O técnico de enfermagem também é importante participar da visita multi, para ter um entendimento. Se você nunca participou e está tendo uma visita multi, vá lá, verifique como é que é, para você ter um entendimento da grandeza que é a visita multi, tá bom? Comunicação interprofissional. Facilita a comunicação entre os membros da equipe, promovendo uma abordagem mais integrada e coordenada no cuidado do paciente. É uma coisa que a gente fala muito, né, gente? A gente tem vários grupos, às vezes a gente acaba se perdendo nos próprios grupos, e aí a informação se perde, é dita, não é escrita, então as palavras do vento levam. Então a comunicação interprofissional ela é de extrema importância. Você tem que dar o feedback para o seu enfermeiro. Eu sempre falo, pessoal, o paciente, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Pessoal, a dona Mariazinha está com a pressão alta. Eu vou olhar aqui na prescrição dela que ela tem um antipertensivo para tomar. Beleza, aprase e dê o medicamento, mas comunique o enfermeiro, porque não tem nada pior do que o médico vir perguntar e a gente está sem o entendimento. A mesma coisa, a glicemia, a mesma coisa está queixando de dor, né? Se está prescrito, vamos realizar, mas a gente precisa ter essa troca de informação. A glicemia da paciente estava 400, não foi feito nada. Não, o técnico foi lá, verificou que estava alta, me sinalizou, já solicitou aqui a insulina e eu já estou fazendo aqui, doutora. Né? Então, a gente já tem o item prescrito para que a gente possa realizar. Está padronizado lá na prescrição a quantidade de insulina que a gente precisa inserir. E fazer avaliação e monitoramento, né, gente?
Porque depois é só fazer a medicação, pronto, tá tudo certo? Não, tem que monitorar para ver se tá ok, se baixou, se vai fazer regular, se ela faz uso de NPH, se o horário que faz está certo. Então, vocês que estão na ponta que estão tendo entendimento disso. Então, é uma comunicação que a gente precisa melhorar, né? A alta do paciente. Todo paciente que vai de alta precisa receber as orientações de alta. Hoje no sistema nós temos dois tipos de orientação de alta que já está padronizado: parto cesárea, parto normal, e nós também temos lá as orientações do binômio mãe. Então as meninas aqui da maternidade, as meninas do quinto andar que já rodaram, elas estão com entendimento disso, que tem que fazer orientação de alta, certo? É uma orientação de alta padrão. É você clicar, o texto já está pronto, você só vai fazer os ajustes, tá bom? E você vai liberar e entregar para a pessoa. Ela leva uma e fica uma no sistema ou fica uma no prontuário. Então é importante essa questão da orientação de alta, porque é um dos itens requisitos da auditoria. Então a gente precisa melhorar essa questão da orientação de alta. Às vezes eu vou abrir o prontuário, cara, não tem nada evoluído da alta do cliente, não tem nada evoluído, gente. Isso é muito ruim para a empresa. A gente não consegue ter uma linha de cuidados, porque a gente não consegue visualizar no prontuário, tá? Esse ano a gente está trabalhando a questão do desenvolvimento dos enfermeiros como líderes, assim, vamos notificar, vamos nós mesmos responder a notificação, vamos ver o que a gente consegue trabalhar, vamos para curso, né? Esse ano a gente vai ter curso aí de PIC, alguns enfermeiros já foram selecionados para que a gente possa manter um cuidado aí, né? Tenha treinamento também. Treinamento é importante. Às vezes a gente se dedica aqui para fazer a plataforma e aí acaba que a gente não dá o devido valor, né? Então, vocês sabem que a importância da LNT que ela é obrigatória, tá? E é uma coisa que o RH cobra mesmo. Então, nós estamos falando de comunicação, a comunicação efetiva ela é muito importante. Agora eu vou falar um pouquinho dos contras, né? Que é o tempo e custo. Que aí a gente tem a primeira situação aí, que essa implementação ela pode demandar mais tempo por parte dos profissionais de enfermagem, que pode ter percebido como uma desvantagem em ambientes onde o tempo é escasso. Se a gente fala assim, pô, o tempo, eu não tenho tempo, eu estou em 2 andares, eu não tenho tempo, meu plantão teve cheio de intercorrência, eu estou ocupada, tal, mas assim, tem que fazer, gente. É importante fazer, a questão da complexidade. Se a gente tem uma abordagem, né, para ser vista aí como complexa, especialmente para os profissionais menos experientes, tornando a sua aplicação desafiadora em determinados contextos. Porque, gente, quando a gente sai da faculdade, da universidade, e principalmente do curso técnico, tem muita coisa que a gente não vê. Muita coisa. A gente fica na dúvida de fazer evolução, a gente fica na dúvida de fazer anotação. A gente pega um paciente de alta complexidade, a gente se pergunta como é que a gente vai trabalhar com esse paciente. Então, técnico de enfermagem, ele tem os colegas, e se ele sabe um pouco mais, é muito importante a gente dividir, viu, pessoal? Dividir a informação, ensinar. É muito generoso a gente ser acolhedor e a gente passar a informação. A única coisa que a gente pode dar mesmo para o colega são orientações. Se ele vai fazer da forma correta, aí já é o livre-arbítrio que ele. Mas é muito feio quando a gente chega no local e a gente não é bem recebido. Eu falo tanto que vocês são acolhedores, principalmente quando chega equipe nova para fazer teste situacional, né? Então eu queria parabenizar vocês, porque é muito importante, mas que vocês continuem. Eu sei, ninguém nasce aprendendo, ninguém nasce sabendo já com o chip formado, a gente nasce com um chip zero e a gente vai formatando ele ao longo da nossa vida, não é? São valores, como a gente fala assim, a sinergia, o respeito, a humanização, que são os valores da nossa instituição, é aquela situação, né? Eu posso não gostar de trabalhar com aquela pessoa, eu posso, mas aqui dentro nós somos profissionais, nós precisamos nos respeitar. Eu tenho também a resistência à mudança, que isso aqui é uma coisa que eu vivo dia a dia. Quando eu levo uma coisa diferente para vocês, é o tempo todo reclamando, o tempo todo reclamando. Eu vou falar para vocês um ponto forte que esse ano a gente conseguiu nos pronto-socorros, que foi a melhoria da questão da taxa externa. Eu vi como melhoria, gente, eu vi como melhoria. Eu não sei se os meus colegas que estão lá, se os técnicos de enfermagem que estão na ponta viram como melhoria, mas eu vi.
é uma coisa que é extremamente rápida, o sistema bem rapidinho você consegue fluir, o paciente não fica esperando horas para ser atendido, ele já vem agendado, ele já pega a pulseira na recepção, ele entrega a pulseira para o técnico que vai providenciar a medicação juntamente com a farmácia e nós vamos fazer a administração. Então eu vejo como uma melhoria. Depois você vai lá, você não demora nem 5 minutos para evoluir, até porque, gente, aquele copia e cola que nós ainda temos, né? Que eu disse para não barrar, que a gente conseguiu não deixar barrado, nos ajuda muito. Então a gente faz a cópia, coloca no sistema, ajusta e a gente libera logo em cima da alta. Então é muito importante, gente. Então a gente tem essa questão da resistência à mudança. A mesma coisa no beira-leito. Quantos anos que a gente luta pelo beira-leito? E a gente sabe como o beira-leito tem que ser realizado, mas vocês insistem em carregar uma bandeja com a medicação para dentro do quarto. E aí a gente tem aquela questão do que? Da falha medicamentosa que acontece. Falha medicamentosa, nunca vai acontecer aquilo não dá. Mentira, acontece. E temos exemplos claros que vocês sabem. Eu sempre falo para vocês, nós nunca precisamos sair dessa mel para ver as coisas que acontecem, porque aqui dentro mesmo acontece e a gente vai ter como exemplo, né? Então essa resistência à mudança é complicada, mas a gente vê isso depois, graças a Deus, vocês veem que é bom, né? E aí a gente tem um esforço aí, como ele fala, de mudança cultural na instituição, que a gente consegue vivenciar. Então, a mesma coisa, como nós estamos falando da SAI, da sistematização da assistência, tá aí. E o que eu quero que o técnico faça? Que ele verifique os sinais vitais, que ele faça um acesso, que ele notifique uma flebite, que ele veja que o cliente dele está com a pulseira de identificação, que ele verifique que o quadro do paciente está correto, que ele realize a mudança de decúbito de horário, que ele faça as anotações de enfermagem dele conforme a prescrição médica, que ele administre os medicamentos conforme o horário, no beira-leito, sem atraso, sem, né? E aí a gente precisa ter o fortalecimento também das notificações. Hoje as notificações elas estão bem mais fácil. Fizeram agora como se fosse do aplicativo. Você já faz no seu próprio celular. Bem fácil, rápido. E aí eu preciso que a gente fortaleça essa questão da cultura de notificação. E eu sempre falo para vocês, a gente não notifica, eu vou notificar o fulano, vou notificar o fulano. Gente, a gente não notifica o fulano, a gente notifica o processo. Porque o processo está errado, porque o processo ficou falho algumas vezes, né? E eu sempre falo para vocês que a falta de atenção, a falta de habilidade, ela leva o erro sim, tá? Então, essa questão da resistência à mudança é um contra que a gente tem para a realização da SAI. Mas coloco para vocês que os enfermeiros fazendo e dando um norte para a gente consegue fluir muito bem o trabalho. Outro contra, falta de uniformidade na aplicação. Em algumas situações, a SAI pode ser aplicada de maneira inconsistente, levando a variações na qualidade dos cuidados prestados necessários. Então, aí a gente tem a questão dessa falta de uniformidade. Cada um faz do seu jeito. Depois eu vou mostrar alguns exemplos para que vocês tenham conhecimento. Falta de tempo e avaliação contínua. Em ambientes agitados, pode ser difícil de encontrar um tempo para avaliar continuamente o progresso do paciente e ajustar o plano de cuidados conforme necessário. Sabe, pessoal, o plano de cuidados é a mesma coisa que a gente tem que ver a questão do plano terapêutico. Que hoje os médicos abrem o plano terapêutico e se o plano terapêutico está aberto, vai lá, faz a sua pontuação como enfermeiro. O que você quer? Qual é a meta que você tem para que aquele paciente possa ir para casa? Né? Faça orientação para o seu técnico de enfermagem. É muito importante você reunir no início do plantão, quando você fazer o seu round, quando eles recebem o plantão do outro colega, depois você junta a equipe e você faz um batidão das orientações do dia, das prioridades do dia. Hoje a gente tem muita dificuldade ainda de entender o que é a prioridade. Vocês precisam ter um entendimento disso. Pensa, qual é a minha prioridade agora? O que eu vou fazer? Né? A gente geralmente dá uma rotina para você. Verificar o carrinho de emergência. Tem gente que deixa para verificar o carrinho de emergência depois. Tem gente que vai fazer a medicação das 8 e não vai visitar o paciente. Gente, tem que se apresentar para o cliente, tem que se apresentar, dar o seu nome, diga o horário que você vai ficar, se apresente. Ele não vai decorar o seu nome de imediato, principalmente se for um nome feio, assim, tipo Ilana. Ele não vai decorar esse nome. Mas depois que ele aprende o seu nome, ele sempre vai falar, eu estou com a enfermeira Ilana, eu estou com a técnica Maricota, eu estou com o técnico Joãozinho. Então, é importante. E aí, essa falta de tempo para a gente fazer essa avaliação, às vezes, acaba atrapalhando. A gente fez lá a SAI, a gente deu as orientações e acaba que o técnico não checa o que ele fez, o enfermeiro não monitora, o enfermeiro não cobra, e o monitoramento ele é de extrema importância, né? Porque a gente tem vários indicadores na instituição,
E todos esses indicadores que a gente tem na instituição, eles são avaliados pela direção, tá? Então, esse é um item também do contra. Então, em resumo, né, em suma, qual é o resumo da SAI aí, que é essa abordagem valiosa para a enfermagem? Às vezes a gente acha assim, ai, que bobagem, mas, gente, isso é nosso, é privativo do enfermeiro, né, da equipe da enfermagem. Então, é uma coisa que é nossa. Então, uma implementação bem-sucedida requer treinamento adequado, apoio institucional, um compromisso contínuo com a melhoria da qualidade na assistência. Os benefícios geralmente superam os desafios, especialmente em termos de resultados positivos para o paciente, na prática clínica mais embasada em evidências. Então, a gente tem a SAI, e aí a gente faz a SAI, que tem a validade de 24 horas na instituição. Geralmente os andares se dividem, de manhã é par, de noite é ímpar, tem andar que se combina de fazer de manhã, o outro colega faz, mas o importante, gente, é a gente ter um cuidado linear, né? Que a gente consiga mostrar a importância desse cuidado. E aí eu trouxe para vocês aqui um pouco do nosso sistema, né? Porque não dá para a gente falar de sistematização sem eu mostrar o sistema para vocês. Quando eu falo do sistema, eu já abri aqui, por exemplo, no P1. Quando a gente abre no P1, a gente tem um template, que é esse template que vocês estão vendo aí. Esse template é a forma que eu gosto de visualizar. Então, esse template, ele consegue ser movimentado, porque para me dar as informações que eu preciso quando eu entro no P1, eu consigo visualizar se todos os clientes estão com BIOS, se eles estão com SAI, se a Braden foi feita, tá bom? Se tem dispositivo para a gente estar cadastrado. Então, sempre, viu que o paciente está com flebite, vai fazer troca de acesso, não esquece de retirar o dispositivo e de inserir. Eu tenho pegado forte desde dezembro em relação à ficha de transporte para vocês. Eu peço para vocês postarem no grupo quando vocês receberem. Quando eu vejo a falha, eu devolvo a ficha de transporte do local que saiu, para ver se a gente melhora. Eu tenho pegado muita ficha de transporte quando a doutora Samira vai auditar os prontuários. Ela me manda as fichas em branco, mal preenchida, sem carimbo. Pessoal, o carimbo, ele é obrigatório. O carimbo é obrigatório, a assinatura também é obrigatório. O preenchimento da ficha tem que ser o mais completa possível, porque é uma forma que a gente tem como provar que a gente transferiu o paciente de um local para o outro. Às vezes eu ganho na remoção do paciente, se ele foi para o Boulevard para fazer a ambulância, o convênio paga. A ambulância está dentro da internação, então eu preciso da ajuda de vocês nesse sentido. Eu, quando vejo a pessoa que fez a ficha, geralmente eu devolvo também para ela ter um entendimento, mas são muitos, eu não consigo fazer isso com todos, então eu preciso da atenção de vocês. Então, com esse template que eu estou mostrando aqui, é que você pode realmente mudar e colocar as informações que você achar pertinente quando você entrar, certo? Aqui eu tenho eu escolhi um paciente aleatório ontem, tá bom? E aí eu fui lá e puxei pela SAI para mostrar onde é que tá certo? Então eu vi lá os pacientes que tem SAI, fica dessa forma, eu consigo visualizar, até porque a gente fez uma adaptação da SAI, eu com o Leandro, né, que é o nosso consultor do TASI, para que a gente pudesse otimizar o custo. Então, dentro da SAI você já consegue fazer a escala de Braden, a escala de Morse, a Fugulin, a gente precisa fazer alguns ajustes ainda, né? A gente consegue deixar uma evolução dentro da SAI, e se você quiser fazer depois uma nova evolução, tipo uma ressalva no final do plantão, também você consegue. Então, na aba sistematização, eu consigo visualizar, tá bom? Uma coisa que eu quero pontuar para vocês é, por exemplo, olha como é que sai. Mostrando para vocês aí, o Fugulin foi feito, né? A evolução também foi feita, a gente dividiu por internação clínica, cirúrgica, para que a gente pudesse ter uma assistência individualizada, como a gente falou, por especialidade, tá certo? E aí depois eu tenho lá a escala de Morse, a escala de Braden, eu venho com o diagnóstico de enfermagem, tá certo? E depois eu venho com a prescrição. E aí aqui na prescrição que eu quero falar para vocês, que é um item importante, tanto para o técnico de enfermagem quanto para o enfermeiro. Mas a minha primeira pontuação vai para um enfermeiro. Enfermeiro, você acha que o técnico de enfermagem vai conseguir fazer tudo às 10 horas? Os horários, pessoal, vocês precisam tirar, fazer horário diferente. O horário para as 24 horas. E outra situação também. Vocês acham pertinente a gente manter
olha aqui, ó, vou voltar um item aqui, 18. 18 prescrições para o técnico checar. Você tem a opção de excluir. Tenta deixar o mínimo possível. Tenta deixar em horários para as 24 horas, para que não fique uma coisa sobrecarregada para o plantão do dia, para o plantão da noite, né? Então, não há necessidade de você manter, pelo amor de Deus, 18 prescrições, sendo que o seu diagnóstico aqui foi 3, eu acho, né? E aí é importante a gente ter esse entendimento, que não é fazer por fazer, eu fiz, já gerou, já liberei. Não, você tem que abrir, você tem que ver o horário. Porque veja bem, ele pontua do horário que você fez, né? Você iniciou a SAI 9h30 da manhã e liberou ela 9h39. Desculpa, 9h37, liberou 9h39. Então você gastou uma média aí de 2 minutos para fazer a SAI desse cliente. Porém, você deixou 18 prescrições para o técnico confirmar, tá? Agora eu vou falar especificamente para a nossa equipe técnica. Pessoal, quando a auditoria vier, vocês têm a sistematização de enfermagem? Temos. E como é que o técnico faz? Ele checa a informação, a prescrição, é sobre isso que ela está falando. Encaminhar, vamos dar um exemplo aqui do item 5, encaminhar o banho de aspersão, uma vez ao dia, 10 horas da manhã. O técnico com certeza encaminhou para o banho de aspersão, checou? Checou. Então, quando você checar lá na prescrição, não vai estar aparecendo na prescrição física, no papel, porque a gente não imprime isso, mas vai aparecer para você lá no beira-leito. Aí você vai checar e automaticamente essa prescrição vai ficar evoluída lá, que você realizou. É isso que ela vai ter questionando. No ano de 2022, ela pediu uma prescrição de enfermagem com a checagem do técnico. E o andar que eu escolhi na época foi o 6º andar. E quem me mandou a prescrição foi até a enfermeira Ingrid. E estava lá, checado pelo técnico, que nessa época nós ainda fazíamos a impressão desse documento. Hoje mais não, hein, gente? Hoje a gente não faz mais a impressão do documento, mas a gente precisa fazer no sistema. E aí estava checado e assinado pela técnica. Então a gente não pegou não conformidade. Tá bom? Então isso é muito importante, porque no dia da auditoria, algum andar vai ser auditado. E a gente vai pegar a equipe, né, técnica, com certeza ela vai fazer questionamentos para vocês. E a gente precisa falar a mesma língua, né? O primeiro ano que eu participei, ela pegou o técnico de enfermagem, que inclusive é o técnico Rodrigo Amorim, que está lá no centro cirúrgico hoje. E ela perguntou sobre o quadro de identificação para ele todo, e ele respondeu brilhantemente, respondeu todos os riscos, como é que fazia o preenchimento correto, né? No segundo ano, depois, a gente teve uma auditoria também, que a gente entrou no apartamento para fazer uma visita para o cliente, e quem foi o enfermeiro que acompanhou, que eu estou me lembrando aqui, foi o enfermeiro Ari, que hoje já não está mais conosco. Ele entrou, aí ela fez as perguntas todas para acompanhante e para paciente, elas responderam tudo que o enfermeiro Ari já tinha feito de orientação. Desculpa, essa orientação é feita por vocês. Vocês que fazem o gerenciamento de risco, vocês que fazem o preenchimento do quadro de identificação. Então, é de extrema importância a gente falar a mesma linguagem, tá? Aí eu vou falar um pouquinho sobre o MIUS, que é uma deteriorização clínica, que a gente tem um protocolo, que a gente faz acionamento do time, que hoje eu coloquei para vocês como rotina, meio-dia e meia-noite. Então, os técnicos, eles verificam os sinais vitais de meio-dia, eles lançam no sistema e o enfermeiro vai fazer o MIUS, o PIUS e o SCORFLEX, que é o da maternidade, né, para as grávidas. O MIUS, o PIUS e o SCORFLEX nada mais é do que a deteriorização clínica do paciente. Você vê que o paciente está de uma forma e ele vai deteriorando. Ele vai ficando mal, vai ficando ruim. E aí você está avaliando. Então, lembrando que se a gente estipulou que é 12 horas, meio-dia, e 24 horas, meia-noite, não significa que é obrigatório só esses horários. Se você vê que o seu paciente não está legal, você tem que espaçar o tempo do MIUS, do PIUS e do SCORFLEX, tá? Então, tem aí para vocês. Olha como eu estou mostrando o template para vocês aí. E aí eu gostaria de fazer uma pontuação, tanto para o enfermeiro quanto para o técnico de enfermagem. Vocês estão visualizando essas bolinhas na cor laranja, vermelho e verde? Uma das pontuações que a auditora fez para mim o ano passado é que esse paciente que foi laranja, que eles precisaram informar você evoluiu?
Aí a gente foi na evolução, não tinha nada. Eu até encontrei a enfermeira falando que foi feito tramal. Desculpa, encontrei não. Eu vi só a anotação de enfermagem que foi realizado tramal, porque o paciente estava queixando dor. Mas não tinha evolução nenhuma. Então, eu quero deixar sinalizado para vocês aqui a importância, que não é fazer por fazer. Você precisa fazer. Se ficou verde, beleza, vamos manter os sinais vitais conforme o horário preconizado pela instituição. Se ficou da cor laranja, você vai acionar o quê? A enfermeira para fazer a avaliação. Você vai lá e você precisa fazer uma pontuação. MIUS, do horário das 14 horas com alteração, paciente queixando extrema dor em flanco direito, administrado medicação conforme prescrição médica. Monitorando e acompanhando, aí você vai evoluir. Eu preciso ter uma evolução dessa, gente, porque aí a gente pegou um parcialmente conforme, porque a gente cumpre o requisito, né? A gente faz o item, porém a gente não faz uma avaliação. Então, preciso que vocês tenham atenção em relação a essa situação, tá? E a importância do técnico verificar os sinais vitais. Gente, os sinais vitais é uma coisa muito importante. É ele que determina a deteriorização do paciente. Então, eu preciso que vocês tenham empenho, porque eu vejo às vezes que é uma repetição de sinais vitais. Não é, enfermeira, porque ele estava assim, gente, por favor, pelo amor de Deus, eu não consigo entender essa situação, né, dessa forma. Eu vejo que você fez um migué, você fez um esquema e você não verificou os sinais vitais, você inventou. Principalmente a frequência respiratória, que é um sinal vital tão importante, porém ele demanda um pouco de tempo, de atenção. E eu duvido, conto nos dedos das pessoas que fazem a questão da frequência respiratória. Tá? Pontuei novamente aí, ó, outra forma, mostrando aí, acabou que ficou repetido, né? Aí eu coloquei aí para vocês, ó, a não conformidade, que foi o que eu falei para vocês aí, que precisa evidenciar a evolução. Ai, poxa, mas o enfermeiro não evoluiu. Poxa, mas o técnico fez a medicação, fez o tramal, fez a morfina. Então, eu espero que o técnico evolua. Que ele sinalizou a enfermeira e a enfermeira, né, conforme a prescrição médica, eles já fizeram a medicação para dor. E a gente combinou que era realizada a cada 12 horas. Porém, se o paciente apresentar uma deteriorização antes dos horários estabelecidos, a gente precisa realizar MIUS. Toda vez que o paciente vai para a UTI encaminhado, porque ele teve intercorrência na unidade de internação, a primeira coisa que a nossa coordenadora da UTI, doutora Disse, faz a verificação é em relação ao MIUS. Como que não viram que o paciente estava chumbando na enfermaria? Como que não prestaram atenção? Cadê essa equipe? Pois é, então é uma coisa que eu ouço sempre. Então eu sempre bato na tecla para vocês. MIUS é muito importante. Vamos relembrar aqui, hoje nós temos pediatra nas tardes, então os pediatras, à tarde a gente não aciona o time, porque a gente tem pediatra, não é verdade? Eles vão lá e fazem a avaliação do paciente. Na semana, alguns dias nós temos médico nos andares para os pacientes adultos e outros dias a gente precisa acionar o código na sala de emergência. Então vamos prestar atenção, porque com certeza ela vai acionar o código durante algum atendimento para ver a eficácia e o tempo que a equipe chega no andar. Então, lembrando que o adulto a gente aciona a sala de emergência no código, tá? A pediatria a gente vai mudar agora, que a gente vai fazer treinamento, vai ser lá no ramal da sala de emergência do pronto-socorro infantil. Os bebezinhos, os nelzinhos, os bebezinhos, né? 29 dias, 11 horas, 59 minutos, vai ser acionada a UTI NEL. A gente quebrou, porque lembra que antigamente tudo a gente acionava a UTI NEL? Hoje mais não. Hoje a gente desmembrou. Pediatria a gente vai acionar o infantil e o NEL a gente vai acionar o UTI NEL. Os ganhos de peso, os RNs, certo? E a obstetrícia vai acionar a obstetrícia. Então a gente tem um time de resposta rápido. Quando ela chegar nos andares, ela falou, vocês têm deteriorização clínica do paciente? Nós temos. Isso nada mais é do que o nosso time de resposta rápida. Ok, pessoal? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Tem muitas informações ainda que a gente precisa alinhar. E ao longo do tempo, nós vamos ajustando. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. E então é isso. Até mês que vem. Obrigada.